Bom, a aula de hoje é sobre transmissão de potência. É a nossa última aula do curso. Tá? Aqui nós temos um motor acoplado a um eixo. Esse motor vai fazer o eixo girar, certo? Com uma certa velocidade angular ômega. Tá? Vai haver uma transmissão de potência entre o motor e o eixo. Tá? A utilidade mais importante de eixos rotativos é transmitir potência mecânica de um dispositivo ou máquina para outro. Por exemplo, virabrequim de automóvel, eixo propulsor de um navio, eixo de uma bicicleta. Tá? Um problema comum de dimensionamento é determinar o tamanho necessário de um eixo de forma que ele transmita uma certa quantidade específica de potência numa velocidade de rotação especificada, sem exceder as tensões admissíveis do material. Ou seja, a ideia é projetar o eixo para que ele transmita uma certa potência, mas sem que as tensões, né, de cisalhamento admissíveis sejam superadas, certo? Sem passar das tensões admissíveis. Vamos ver a teoriazinha. Suponha um eixo de um motor rotacionando com velocidade angular ômega, medida em radianos por segundo. Tá? O trabalho realizado por um torque de intensidade constante é igual ao produto do torque pelo ângulo através do qual ele rotaciona. Então tá aqui, ó, o trabalho realizado vai ser igual ao torque vezes o ângulo através do qual ele rotaciona. Lembrando da definição de trabalho. Trabalho é variação de energia cinética. Tá? Essa equaçãozinha aqui é válida para movimentos rotacionais. Tá? Então, o trabalho é variação de energia cinética. Vocês devem ter tido isso em alguma aula de alguma disciplina de física de semestres anteriores. Tá bom? Ora, potência é a taxa com que um trabalho é realizado. Então, se eu derivo o trabalho em relação ao tempo, né, a taxa com que o trabalho varia em relação ao tempo a gente chama de potência. Tá? Como o trabalho é dado pelo torque vezes o ângulo no qual ele rotaciona, e esse torque nós estamos considerando constante, tá? Se a gente substituir aqui, o torque sai da derivada, né, porque ele é considerado constante, ele não varia, e eu tenho que a potência vai ser o torque vezes dφdt. Mas o que é dφdt? O ângulo que rotaciona no tempo é exatamente a velocidade angular. Tá? Então, fazendo essa substituição aqui, a gente tem que a potência vai ser igual ao torque vezes a velocidade angular. É essa equaçãozinha aqui que a gente vai trabalhar bastante na aula de hoje. Tá? Essa equação fornece a potência transmitida por um eixo em rotação, transmitindo um torque T constante. Então, a potência vai ser o torque, a potência transmitida vai ser o torque vezes a frequência angular, ou velocidade angular, e a velocidade angular é 2π vezes a frequência. Tá bom? Vamos lembrar um pouquinho das unidades de medida das grandezas usadas nessa aula. Né, nessa aula. O torque é medido em Newton-metro, o trabalho é medido em Joule, a potência é medida em watt, a frequência é medido em 1 por segundo, que é segundo a menos 1, que a gente chama de hertz, e a velocidade angular é medida em radiano por segundo, certo? Bom, mas como é que a gente vai projetar o eixo? Sabemos que a tensão de cisalhamento máxima acontece na superfície do eixo, né, de raio R, através da fórmula de torção. Então, a tensão de cisalhamento máxima vai ser o raio do cilindro vezes o torque dividido pelo momento polar de inércia. Tá bom? Se a gente colocar o torque para cá, né,
manipular um pouquinho a equação e separar as variáveis, a gente tem o seguinte: desse lado aqui, a gente tem o momento polar de inércia dividido pelo raio. E nessa equação, a gente tem o torque dividido pela tensão máxima que a gente deseja, do material suporte, que a gente chama de tensão admissível. Ora, esse lado aqui da equação tem características apenas geométricas. Ó, características essencialmente geométricas. Desse lado aqui, a gente tem o torque e a tensão do cisalhamento admissível. Então, a gente pode projetar o eixo, ó, calcular isso aqui em função do torque que vai ser aplicado ao eixo e em função da tensão de cisalhamento admissível, que é a máxima tensão que o projetista deseja que o material fique sujeito, certinho? Então, desse lado aqui a gente tem as variáveis que limitam, né, que são limitantes do projeto, e aqui a gente tem as variáveis todas em função do raio ou em função do diâmetro, certo? Vamos ver como é que fica. Ó, para eixos sólidos, torque dividido pela tensão admissível é o momento polar de inércia dividido pelo raio, tá? Vamos calcular isso aqui. O momento polar de inércia dividido pelo raio está aqui, ó. Tá? Eu coloquei em função do diâmetro. Então, o momento polar de inércia fica π, diâmetro a quarta dividido por 32, vezes, né, o inverso do raio, que é diâmetro sobre 2, né, que é 2 sobre o diâmetro. Eu vou poder cancelar esse diâmetro com o diâmetro aqui, e vou ter π, diâmetro ao cubo, dividido por 16. Ora, isso aqui, que é J sobre R, é o torque dividido pela tensão admissível. Então, eu vou ter π, diâmetro ao cubo dividido por 16, vai ser igual ao torque dividido pela tensão admissível. Então, dado um determinado torque, dado uma determinada tensão admissível, eu posso calcular quem? O diâmetro do eixo. Tá? Essa expressãozinha aqui ela é válida somente para eixos sólidos. Por que ela é válida somente para eixos sólidos? Né? Porque eu tenho apenas uma incógnita aqui. Uma incógnita que é o diâmetro do eixo. Para eixos vazados, a gente tem, na verdade, duas incógnitas. Né? A gente tem o diâmetro externo e o diâmetro interno. Tá? O problema eleva um pouquinho a dificuldade. Tá? Como tem duas incógnitas, em princípio a gente tem que escolher uma delas, definir uma delas para poder calcular a outra. Então eu posso, por exemplo, definir o diâmetro interno e calcular o diâmetro externo, ou definir o diâmetro externo e calcular o diâmetro interno. Bom, vamos fazer um exemplo. Tá? Um eixo maciço de aço AB será usado para transmitir 3.750 watts do motor M ao qual está acoplado. Se o eixo girar a uma frequência de 175 RPM e o projeto implicar em uma tensão de cisalhamento admissível de 100 megapascais, determine o diâmetro exigido para o eixo, certo? A primeira coisa que se observa aqui é que a frequência não está em hertz, está em rotações por minuto. Então, a gente tem que passar esse valor aqui para rotações por segundo, que é hertz. Tá? O torque, então, né, pode ser calculado através dessa equação. A potência é 3.750, o torque é o quanto se deseja, e aqui a gente tem a velocidade angular. Lembrando, 175 dividido por 60 seria a frequência em hertz. 175 é a frequência em RPM. Quando eu divido por 60, eu tenho a frequência em hertz. Vezes 2π, tudo que está aqui entre parênteses é a frequência angular. Tá? Resolvendo essa equação por torque, eu chego que nessas condições,
para essa potência e essa frequência angular, o torque tem que ser 204,6 Nm. Bom, agora a gente vai projetar o eixo. Tá? Aqui está o momento polar de inércia em função do raio, não em função do diâmetro, né? J sobre C seria πc a quarta sobre 2, né? O momento polar de inércia em função do raio, dividido pelo raio. Ora, eu vou poder cancelar um raio aqui, e isso aqui vai ficar em função de raio ao cubo, tá? O torque tem que ser 204,6 Nm e a tensão de cisalhamento tem que ser 100 megapascais. Tá? Então, se dessa expressão aqui eu isolo o raio, né? Ó, vou passar 2 para cá, vou passar π para cá e depois vou extrair a raiz cúbica. Então, o raio vai ficar 2 vezes o torque dividido por π vezes a tensão admissível. Isso tudo eu tenho que extrair a raiz cúbica. Tá? 2 vezes o raio, né, o torque, aliás, 2 vezes o torque, 2 vezes 204,6 dividido por π vezes a tensão admissível, que é 100 mega. Tá? Fazendo essa conta e extraindo a raiz cúbica, eu chego que o raio tem que ser 10,92 milímetros. Né? Como o diâmetro é 2 vezes o raio, a gente acaba tendo aqui um diâmetro de 21,84 milímetros e a gente seleciona o valor de 22 milímetros. Tá bom? Então, a gente acabou projetando o eixo. Se o eixo tiver um diâmetro de 22 milímetros, ele vai ser capaz de transmitir 3.750 watts de potência com essa velocidade angular, que aliás eu vou calcular ela agora, né? 175 vezes 2 vezes 3,1415 dividido por 60, numa velocidade angular de 18,32 radianos por segundo. Recapitulando, né? Se o diâmetro tiver 22 milímetros, né? Se o eixo tiver um diâmetro de 22 milímetros, ele vai ser capaz de transmitir 3.750 watts de potência, com uma velocidade angular de 18,3 radianos por segundo, tá? E a tensão admissível no material vai ser no máximo 100 megapascais. E sabemos que ela vai ser aqui pertinho da superfície, certinho? Entenderam? A gente faz exercício então na aula, tá? Obrigado pela atenção. A gente se vê na próxima aula e faz exercícios.